Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Agora, neste último dia, 1º de novembro, nós completamos 105 anos do falecimento de Eurípides Barçanufo. Você sabe quem foi ele? Eurípides foi um dos maiores divulgadores e trabalhadores da doutrina espírita no nosso país. E hoje nós vamos falar sobre a vida e a trajetória dele. Porque saber mais sobre pessoas que se tornaram referência na doutrina que nós acreditamos, não só nos traz cultura e conhecimento, mas também podem nos inspirar as nossas atitudes e fortalecer a nossa fé e a nossa convicção. Portanto, é sempre muito útil sabermos mais sobre essas personalidades. E se você gosta de conteúdos sobre o Espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel, e aproveite também para curtir o nosso vídeo e compartilhar o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Finados, não. Estamos na antevéspera do Dia dos Vivos e Redivivos, que o mundo considera por finados. Os nossos irmãos recuperados, tão superconscientes quanto ativos. Eles que chegam à nossa reunião, trazendo-nos o amor que nos aquece, merecem um a um a nossa prece que nos saia do próprio coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas e faltas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De todos os males, assim seja. Eles são os leais trabalhadores que nos fornecem coragem, paz e luz. Merecem por isso as nossas flores, por serem os mensageiros de Jesus. Maria Dolores. Às 5h30 da manhã de 1º de novembro de 1918, Sacramento desperta com o impacto da notícia que ninguém quer ouvir. A cidade mineira perde o seu grande filho, vitimado por uma epidemia responsável pela morte de milhões de pessoas em todo o mundo.
No plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho e todos os mentores que o acompanharam em sua jornada pelas terras dadivosas de Maria ausente, sob a égide de uma outra Maria que sempre cobriu com seu manto protetor o pasto espiritual, preparado para receber Eurípides Barçanufo, o grande educador e médium espírita. Eurípides Barçanufo entrou para a história do espiritismo no Brasil pelos exemplos que nos deixou. Ele nasceu em Sacramento, uma cidade em Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880 e morreu em 1º de novembro de 1918, na mesma cidade. Completamos, portanto, agora no início deste mês, 105 anos do seu falecimento. Desde muito cedo, Eurípides Barçanufo se mostrou um menino inteligente e extremamente responsável, tanto que ainda na escola ele foi escolhido pelo professor para ajudar nas dúvidas dos colegas durante a aula. E já quando era jovem, ele se tornou secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo e participou da fundação do jornal Gazeta de Sacramento e do Liceu Sacramentano. Ele ocupava com facilidade a posição de líder onde quer que estivesse. É interessante notarmos na história de Eurípides que ele não nasceu em uma família espírita. Foi um tio dele, que fazia parte de um grupo de estudos sobre a doutrina espírita, que lhe deu de presente o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E ele então leu este livro e tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e também se interessou por outras obras da codificação. Depois disso, no ano de 1904, Eurípides Barçanufo, que já estava prestes a completar 24 anos, foi assistir a uma sessão espírita das reuniões desse grupo do seu tio, que aconteciam na fazenda Santa Maria. E foi então que ele ficou tão impressionado que, dias depois, ele pediu para voltar e assistir mais uma sessão. Na ocasião, ele recebeu uma mensagem psicografada pelo benfeitor Vicente de Paulo, uma mensagem que o convocava a assumir a doutrina dos espíritos. Dizia assim: "Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família voltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades do seu espírito se ampliarão ilimitadamente." Eurípides então retorna a Sacramento, procura o vigário da igreja matriz onde ele colaborava até então e se desliga definitivamente. E daí começou a se dedicar de corpo e alma à nova doutrina, pesquisando e estudando. Isso gerou um grande desconforto entre os seus familiares e amigos, conforme, aliás, a mensagem que ele havia recebido já o avisava. Ele foi mal compreendido por todos, mas ainda assim persistiu. Sob muita pressão, sofrendo perseguições, ele se mudou então para uma cidade vizinha, e bem nessa época ele começou a desenvolver várias faculdades mediúnicas, em especial a de cura. Um dos primeiros casos de cura ocorreu justamente com a sua própria mãe, que depois de curada se tornou uma valiosa colaboradora dos seus trabalhos. A mediunidade de Eurípides se desenvolveu cada vez mais. Desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, as curas, mediunidade de efeitos físicos foram surgindo e se tornando habituais para ele. Vinham centenas de pessoas de outras regiões do país para serem atendidas por ele. E ele então começou a sentir a necessidade de divulgar o espiritismo e fundou o grupo espírita Esperança e Caridade no ano de 1905, passando a desenvolver trabalhos tanto no campo doutrinário como também na assistência social. Vejam que em um espaço de pouco mais de um ano, de 1904 a 1905, o quanto ele havia realizado.
Algum tempo depois, com a orientação de Bezerra de Menezes, ele fundou a farmácia espírita Esperança e Caridade, que era totalmente gratuita e era mantida com o salário dele e com a ajuda espontânea de amigos. A farmácia contava com um laboratório próprio e tinha até medicamentos homeopáticos. Ele recebia milhares de cartas de todo o Brasil e em cada uma, Eurípides passava as receitas e as orientações do Dr. Bezerra, conforme a necessidade de cada paciente. Diariamente eram postadas para muitas cidades centenas de remédios manipulados na farmácia do Centro Espírita. Em 1907, Eurípides fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou um marco no campo da educação, ensinando, entre outras disciplinas, os fundamentos da doutrina espírita. A escola se tornou conhecida em todo o Brasil e só fechou suas portas por causa da chegada ao país da gripe espanhola. Entre 1907 e 1912, Eurípides foi vereador de Sacramento. Trabalhou pela comunidade, dedicou-se aos pobres, mas por ter sido criticado pela igreja, acabou sendo perseguido. Como a figura dele e o movimento espírita como um todo vinham se fortalecendo na região, começaram uma campanha difamatória contra Eurípides Barçanufo. Mas ele, por sua vez, defendia suas ideias escrevendo no jornal Alavanca, com argumentos sempre muito bem estruturados e fundamentados na codificação de Kardec. Diante disso, a Igreja enviou para Sacramento, direto de Campinas, um famoso padre que tinha pregações muito conhecidas, chamado Feliciano Iag. E foi assim que o padre desafiou Eurípides para uma polêmica em praça pública, e que foi aceita e combinada pelos dois. No dia marcado, o padre iniciou a sua exposição insultando o espiritismo, dizendo que era uma doutrina do demônio, e mostrou publicamente a intolerância contra os espíritas. Eurípides aguardou serenamente a sua vez de falar, e iniciou então com uma prece, pedindo com humildade que a paz e a tranquilidade se fizessem presentes, tornando o ambiente então propício para a inspiração do plano maior. E em seguida iniciou a defesa dos princípios que acreditava. Ele falou com educação, usando toda a sua lógica e inteligência, e terminou que foi aplaudido pela multidão. E no final ele se aproximou do padre e o abraçou. Eurípides Barçanufo seguiu com dedicação aos valores cristãos até o último instante da vida, em 1918, quando ele morreu de gripe espanhola com apenas 38 anos de idade, justamente porque havia se recusado de parar de auxiliar as famílias mais pobres que sofriam com a doença, mesmo estando já enfraquecido. Sacramento em peso acompanhou o sepultamento dele. Eurípides deixou um exemplo de dedicação, de fé e de coragem diante dos desafios, das adversidades e das críticas que inspiram os espíritas até hoje, e continua sendo no plano espiritual um dos maiores missionários da doutrina. É importante guardarmos na memória e no coração os seus exemplos, que com certeza vão nos fortalecer a fé e a nossa própria convicção.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu tenho certeza de que o assunto que eu trouxe hoje, para alguns, num primeiro momento, vai trazer algum desconforto. Trata-se da importância que tem o aceitar situações, fatos, coisas e pessoas tem para que a nossa vida flua de uma maneira mais equilibrada. Alguém aí pode estar pensando, como assim? Aceitar é sinal de fraqueza? E, sinceramente, são tantos os absurdos, injustiças, ofensas, que simplesmente não dá para aceitar. Mas é exatamente o contrário que eu vou lhes dizer, baseado não apenas na minha observação, mas no que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos e que muitos estudiosos da atualidade estão chegando à mesma conclusão. Se quisermos, aliás, a conclusão é que aceitar é um ato de coragem. Se quisermos mudar alguma coisa em nossa vida, temos de começar pela aceitação. Certamente é difícil aceitar uma perda, seja material, seja afetiva, aceitar uma traição, uma doença, não é fácil. No entanto, ao contrário do que a maioria pensa, aceitar é um ato de força interior, sabedoria e humildade. Já repararam que nem tudo o que acontece e o que nos cerca está no nosso controle? E mesmo assim, na maior parte das vezes, nós teimamos em querer controlar e mudar o que não nos compete. Pior ainda quando achamos que podemos mudar as pessoas, sendo que, na verdade, que nós não podemos mudar ninguém. Assim, não podemos contar com isto. Ao contrário, só podemos mudar a nós mesmos. Resistir, brigar, revoltar-se, negar, deprimir-se, desesperar-se, indignar-se, culpar-se, se culpar, são reações impregnadas de raiva. Vocês já pensaram nisso? É preciso lucidez para compreender uma situação, verificar o que está ali contido na sua raiz e até que ponto nós podemos contribuir para eliminá-la ou conviver com ela de modo mais racional, aproveitando-a como lição a ser aprendida. O fato da vida, tem um fato na vida real que eu sempre busco para lembrar, e assim, sempre que eu estou diante de uma situação que eu preciso trabalhar a aceitação, eu me lembro deste fato, na verdade, é um acontecimento da minha vida, e é uma experiência vivida por minha tia querida, a tia Dona Genir. Com pouco menos de 60 anos, o meu tio, seu marido, foi diagnosticado com Alzheimer. Foi um golpe difícil sobre toda a família. Quem teve contato com pessoas portadoras de Alzheimer sabe que esta doença tem muitas fases. E na fase inicial, que passa quase desapercebida aos que não conviveram com a pessoa de perto, é comum o esquecimento dos episódios recentes, mas o paciente se sente em pleno gozo de suas habilidades. E por isso, no caso, meu tio saía com o carro, fechava negócios, pagava com cheque. Imagine o transtorno para todos da família,
que tinham que correr, cancelar os cheques, falar com o gerente, explicar aos credores, né, supostos credores, o problema de saúde do meu tio. Era muito complicado mesmo. No começo, Dona Geni ficou sem chão, mas percebendo para onde caminhava a doença e o risco trazido, né, ao meu tio, né, se ele continuasse aqui em São Paulo, dirigindo para lugares, sabe lá para onde levava o seu imaginário, né, de homem de vendas que ele era, e enfim, porque ele saía e ela não via, e era uma complicação só. Ela resolveu renunciou aos netos, às filhas, de ficar perto, e mudou-se para uma cidade do interior, onde eles tinham uma propriedade. Ela foi morar, então, longe dessa loucura de São Paulo, longe dos apelos, né, que tem São Paulo para os negócios, enfim, e foi morar longe. Lá ela contou, né, Deus é muito bom, com o apoio de primos, né, que moravam numa cidade vizinha e que não deixaram, sempre estiveram com ela, porque era longe onde ela foi morar e as filhas realmente tinham que fazer uma viagem de 5, 6 horas para chegar lá. Mas ela viveu desde os primeiros dias, né, em que ele ainda dirigia, né, até o auge da doença, quando ele já não tinha mais domínio de si. Eu nunca vi a minha tia reclamar, nunca. Ela adorava receber a família em sua casa. Nos juntávamos todos lá nos réveillons, tradição que ela fez questão de manter, né? Quando meu tio ainda gozava de saúde. Anos mais tarde, meu tio desencarnou devido às complicações neurológicas próprias da doença. Ela simplesmente aceitou, enfrentou como podia este pedaço tão difícil de sua vida. Hoje ela vive em São Paulo, retornou, claro, né? Já tem anos, amada por todos, sempre ajudando a família dentro das suas possibilidades, dos seus 84 anos bem vividos. Ao inverso, né? Ao inverso do que todos pensam, aceitar não é desistir e resignar-se inoperante. Aceitar é estar lúcido no momento presente e, se assim a vida se apresenta, deve ser tudo coordenado pela lei divina de ação e reação. No momento em que aceitamos, nós desmaterializamos situações que foram criadas por nós. Surge a solução através da nossa intuição, quando nós aceitamos. Os fatos trazem as respostas e as saídas para o problema. Aceitar é expandir a consciência e encontrar alívio. A aceitação é, acima de tudo, também um ato de fé. Quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, frustrados, rancorosos e tristes. Imaginem se a minha tia não tivesse aceitado, se tivesse se rebelado, se tivesse se desesperado, né, diante da doença do marido. Não, ela resolveu enfrentar. Claro que todos apoiaram, mas ela enfrentou sozinha. Ela e ele lá, né, morando longe. Bom, ela certamente não teria resistido, ou se ela estivesse viva, né, ou até hoje, ela estaria com a saúde muito comprometida, impossibilitada de viver todas as alegrias que ela continuou vivendo, né, e que a vida ainda vem lhe oferecendo. Pensemos nisto, um grande abraço e até o próximo encontro.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos! Como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, o qual está inserido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedis e obtereis, itens 9 até 15, onde os Espíritos da Codificação dão-nos os seguintes esclarecimentos sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento, dizendo: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a que oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Como o ar, o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a energia do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si e que nos transmitem suas inspirações. É assim que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas àqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer uma ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único, apto a torná-la eficaz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si
os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos aos quais se entregou e arrasta até o final de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois ele poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, e a outra a parte das tribulações, das quais ele se constituiu a causa primária, através da sua incúria ou por seus excessos, cujos esclarecimentos a respeito estão no capítulo 5º, item 4, causas atuais das aflições do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ver-se-á então que as tribulações das quais ele se constituiu, a causa primária, excedem muito a quantidade dos males que o homem não pôde evitar. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, às quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos nossos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não haveríamos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa em relação aos outros males, que toda a prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o fato de ter a possibilidade de ficar isento de todos aqueles que decorrem da sua maneira de proceder? Então, facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível, para que a nossa vontade não seja subjugada. O homem se acha, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim. Mas por que Deus quer que seja assim?
No próximo momento doutrinário, os espíritos da codificação espírita esclarecer-nos-ão o porquê Deus quer que assim seja. Amigas e amigos, os espíritos deixaram-nos de forma muito clara que todos nós devemos ter sempre pensamentos bons para que possamos sempre nos ligar a Deus, a Jesus, através dos benfeitores espirituais, mediante a prece que deve ser feita com a vontade, o pensamento e o coração envolvidos com firmeza e sinceridade. Eterna gratidão a Deus que tudo criou, cria e continuará criando nos universos. A Jesus pelos ensinos e exemplos dos caminhos que devemos seguir para um dia retornarmos à nossa origem, e aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, tudo fazendo para que não saiamos dos caminhos e exemplos de Jesus. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!